Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, Prof. Maria Andrade aqui, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Hoje a gente continua com o nosso projeto da apostila narrada, em que eu estou lendo a apostila aqui para os meus alunos e algumas partes para quem não é aluno do nosso curso prático para a primeira fase de Direito Civil. Essa leitura da apostila, como eu dou aula principalmente para mães e pessoas que não têm tempo para parar para estudar, é para quem não pode parar para ler a apostila, ler o conteúdo, que escute o conteúdo enquanto realiza uma outra atividade ou enquanto se desloca de um local para o outro. Então nós vamos para o ponto 4, sem perder tempo, como é de costume por aqui, bens. São objetos das relações jurídicas, são as coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. O Código Civil classifica em 3 categorias: considerados em si mesmo, considerados reciprocamente e públicos. Os públicos nós não vamos tratar aqui, que nós vamos tratar na parte de direito administrativo. Os bens considerados em si mesmo, tá? Essa primeira classificação leva em conta as características próprias do bem. Então nós vamos começar com os imóveis. Imóveis, por sua natureza, são aqueles por sua natureza, o solo, artigo 70, primeira parte. Por exemplo, fazenda, lote urbano, não costuma cair que são imóveis, tá? E por ascensão natural, tudo aquilo que adere ao solo naturalmente, que não pode ser removido sem dano. Artigo 79, segunda parte, por exemplo, as construções e as pontes também são imóveis. Imóveis, por sua natureza, o que são imóveis, tá? São suscetíveis de remoção sem dano. Artigo 82, segunda parte, por exemplo, um carro, uma cadeira, uma cama, uma televisão. E semoventes, têm movimento próprio. Artigo 82, parágrafo 1º, por exemplo, animais. São móveis, tá? São considerados móveis. Imóveis, por acessão artificial. Tudo que adere ao solo artificialmente que não pode ser removido sem dano. Por exemplo, uma construção, um muro, um prédio, né? Artigo 79, segunda parte. O que são imóveis por determinação legal? Vou ler o artigo aqui para vocês. Artigo 80. Consideram-se imóveis para efeitos legais: 1. Os direitos reais sobre imóveis e as opções que os asseguram: hipotecas, servidões. 2. Direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis: 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidos para outro local, casa pré-fabricada, retirada de um terreno por transportadora, por exemplo. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Telha retirada para conserto de madeiras, por exemplo. Agora vamos para os móveis. Por antecipação. Quando o aproveitamento econômico da coisa implica na mobilização de bens naturalmente imóveis, por exemplo, árvores para corte, eucalipto. Aqui é parte 4. Por determinação legal, artigos 83 e 84 do Código Civil. Artigo 83. Consideram-se móveis para efeitos legais: 1. As energias que têm valor econômico. Por essa razão, o gasto de energia constitui crime de furto, subtração de coisa alheia móvel, tá? Eu trouxe já ali exemplo no parênteses para vocês. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Penhor. 3. Os direitos reais de caráter patrimonial e respectivas ações. Direito autoral, direito de patente, né? Etc. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade provenientes da demolição de algum prédio, antes da obra e depois da retirada definitiva, tá? 4.1. Ponto 2. Fungíveis versus infungíveis. Está no artigo 85 do Código Civil. Fungíveis são os bens móveis que são substituíveis por outros da mesma espécie. Qualidade e quantidade. Posso trocar um pelo outro sem prejuízo. Por exemplo, produtos industrializados de massa, livros, aparelhos eletrônicos, móveis, dinheiro, etc. são bens fungíveis. Se a minha televisão estraga, eu posso facilmente ir numa loja e trocar por outra igual. Vai ser igual a outra, não vai ter problema, tá? Os infungíveis, imóveis ou móveis, os infungíveis eles podem ser imóveis ou móveis, insubstituíveis por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, terrenos, edificações,
móveis de valor histórico, fósseis, obras de arte. Tá? Eu coloquei ali um quadro, uma roupa sob medida, porque não dá para trocar por outro, só tem aquela e aquela e pronto. Sabe, um quadro do pintor famoso, não dá para substituir, dificilmente dá para substituir por outro, né? Ele costuma ser único, certo? 4.1.3 Consumíveis versus inconsumíveis, artigo 86. Consumíveis tem 2 critérios, tá? De fato, móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância. Por exemplo, bebidas, alimentos e cigarro. Comeu, acabou, né? Então, implica na sua imediata destruição. E de direito, que são móveis destinados à alienação. Por exemplo, produtos nas prateleiras das lojas, estoque, dinheiro, garrafas de vinho. Inconsumíveis são móveis ou imóveis, tá? Que não se classifiquem em nenhum dos critérios anteriores, ou seja, que não sejam de destruição imediata e não estejam à venda, tá? Por exemplo, pneu de carro particular, uma caneta pessoal, uma roupa da própria pessoa, tá? O uso da roupa, ela não importa necessariamente na sua destruição, tá? Eu coloquei ali entre parênteses para vocês, porque pode induzir a erro no caso de alguma questão para vocês se atentarem a isso. 4.1.4 Divisíveis e indivisíveis, que vai do artigo 87 e artigo 88. Divisíveis podem ser fracionados sem que ocorra 1. Alteração da substância, 2. Diminuição considerável do valor e 3. Prejuízo do uso a que se destinam, por exemplo, dinheiro, terreno, grãos líquidos, óleos, etc. Indivisíveis não podem ser fracionados por 1. Sua natureza, 2. Vontade das partes, 3. Força de lei. Por exemplo, cédula de dinheiro, animal vivo, carro, terreno negociado com cláusula de indivisibilidade, etc. 4.1.5 Singulares versus universalidades. Artigos 89 a 91, tá? É onde existe uma pluralidade ali entre o atacado e o varejo, tá? Singulares. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentes dos demais. Por exemplo, bens vendidos no varejo, como em um supermercado. E coletivos, que são 2 classificações distintas. Universalidade de fato. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Por exemplo, bens vendidos no atacado e estabelecimento comercial. Artigo 1043 do Código Civil. Bibliotecas, coleções, rebanho de gado, sempre que tratamos como um todo unitário em negócio jurídico, tá? O rebanho é um rebanho, são vários gados, né? E universalidade de direito. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Por exemplo, a herança ou a massa falida. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque a ideia desses vídeos é serem vídeos curtos, tá? Siga, se você é aluno, você pode continuar vendo o próximo através da playlist, ali na sua Hotmart, ou solicitar pelo grupo do WhatsApp. E se você não é nosso aluno, convido a conhecer ou a continuar ouvindo os próximos vídeos que estão na versão gratuita. Um beijão da prof e até o próximo, que vamos continuar no ponto 4.2, bens reciprocamente considerados.